Seja bem-vindo novamente ao canal Investidor Cético. Neste vídeo nós vamos falar sobre as famosas certificações do mercado financeiro que causam dúvidas aí em muitas pessoas, mas aqui não é um vídeo para explicar as certificações e sim para falar a verdade sobre elas. A gente se vê daqui a pouquinho depois da vinheta. Eu quero começar esse vídeo dizendo o que ele não é. Isso aqui não será um vídeo para ficar falando, discorrendo, explicando as diversas certificações financeiras, até porque se você está neste vídeo onde eu me proponho a falar a verdade sobre as certificações financeiras, eu presumo que você já tem um interesse no assunto e já fez aquela pesquisa prévia, básica, sobre as certificações. Eu até vou mencionar aqui superficialmente as certificações, mas não vou dar grandes explicações sobre elas, apenas o necessário para que eu consiga conduzir esse vídeo aqui até o final. E eu não vou falar sobre a verdade, né, das certificações financeiras. Na verdade, eu vou falar sobre 3 verdades. Então, nós vamos começar aqui com a primeira dessas verdades. Certificações não têm um valor intrínseco, ou seja, elas por si só não valem nada. E aqui é interessante a gente fazer algumas definições aqui, que as pessoas costumam confundir bastante a diferença entre certificação e registro ou credenciamento ou licença ou autorização. Então as pessoas costumam confundir certificação com algumas dessas 4 coisas aqui que eu falei. Algumas atividades do mercado financeiro exigem que você tenha registro na autoridade do mercado financeiro. Aqui no caso, a CVM, então você tem que ter o registro. O registro equivale a uma autorização. E por que algumas atividades exigem isso? Porque como se está mexendo com dinheiro das pessoas, né, ou às vezes mexendo de fato, como no caso de um gestor, ou mexendo indiretamente, como alguém que dá recomendação de investimentos, então as autoridades entendem que essas atividades representam um risco para a sociedade e têm que ser reguladas de alguma forma. Eu não vou entrar no mérito aqui se isso é certo, errado, não vem ao caso. Aqui nós vamos nos ater aos fatos, e o fato é que para algumas atividades do mercado financeiro tem que ter registro. Tá? Brigar contra isso é outra coisa, não é aqui, né? E então certificação e registro, ou outras coisas que são equivalentes a registro, são coisas separadas, e as pessoas costumam confundir isso, falando, se eu tiver a certificação X, eu posso fazer tal coisa. Então vamos lá, vamos explicar o que é uma certificação. Uma certificação é um documento, tá? É um papel pintado, hoje mais metaforicamente do que literalmente, né? Mas uma era pré-internet era um papel pintado mesmo, alguém emitia um papel dizendo que uma pessoa se qualificou num determinado exame, numa determinada prova, e a certificação nada mais é do que o registro de que a pessoa passou naquela prova. Só. Nada, absolutamente nada além disso. Uma certificação não dá o direito de fazer absolutamente nada. E como eu disse, a primeira verdade, né, que certificações não têm valor intrínseco, a certificação só tem valor para fora, para terceiros. Então ela só vale quando terceiros reconhecem ela. Por si só, as certificações não têm nenhum valor. Tem algumas certificações do mercado financeiro que são reconhecidas por terceiros qualificados, nós vamos falar delas, né? Então são aquelas certificações já conhecidas, tá? Então, por exemplo, CPA 10 e 20, que é a certificação para o profissional que trabalha com a distribuição de produtos financeiros em instituições financeiras, é uma certificação emitida pela Anbima. O CEA, né, o Certificado de Especialista em Investimentos, também é uma certificação emitida pela Anbima. O AAI, Agente Autônomo de Investimento, que aí não tem o C da certificação, tá, mas é emitida pela Ancor para os agentes autônomos de investimento.
o CFP, do Planejador Financeiro, que é emitida pela Associação Planejar, que é ligada à Ambima também, o CNPI e as suas variações, CNPI é o normal, né, o fundamentalista, o técnico e o pleno, emitidas pela APMEC, e o CGA e o CGE, que são as certificações de gestores de investimento que são emitidos pela Ambima. Essas certificações são as certificações mais importantes do mercado porque elas são reconhecidas ou pelo próprio mercado ou, na verdade, pela autoridade financeira como prova de suficiência para que você tenha, enfim, o tal do registro. Então, por exemplo, CPA 10 e 20 não dá direito, não é considerado prova de suficiência pela CVM para ter algum registro, mas os bancos que são associados à Ambima exigem isso dos seus funcionários. Então, para trabalhar, né, não é uma... ter a certificação não vai te dar nenhum direito legal, mas para efetivamente trabalhar no mercado, nas instituições, isso vai ser exigido, porque o mercado... Os bancos, no caso, as instituições financeiras ligadas à Ambima, reconhecem essa certificação e a exigem. O caso do CEA, né, a mesma coisa, os bancos exigem em algumas circunstâncias e a CVM aceita como prova de suficiência para aqueles que querem se registrar como consultores, ou seja, dar recomendação de investimentos individualmente. O AAI, Agente Autônomo de Investimento, é necessário para aquela pessoa que vai trabalhar na distribuição dos produtos financeiros das corretoras. E a CVM não só aceita o AAI como prova de suficiência, como a Ancor é a entidade credenciadora. Tá? Podem ter outras entidades credenciadoras, mas nesse momento... a CVM deu à Ancor o direito, né, outorgou o direito deles serem credenciadores, tá? Então, para ser agente autônomo de investimento, tem que fazer a prova da Ancor. CFP, da Associação Planejar, é aceito como prova de suficiência pela CVM para consultores de valores mobiliários e bancos costumam exigir essa certificação, em particular daqueles... funcionários profissionais que vão trabalhar na área de private bank, trabalhar com clientes de alta renda, o CNPI da APMEC, que é usado por analistas que dão recomendações públicas, tá? A APMEC, nesse caso, também tem o papel de entidade credenciadora, e a CVM aceita como prova de suficiência tanto para analista quanto para consultor. E o CGA/CGE, que são as certificações de gestor da Ambima, que também são aceitas pela CVM como prova de suficiência para aqueles que querem ser gestores de investimento. Então, por que eu falei dessas certificações? Porque elas são as que são aceitas ou pelo mercado ou pela CVM. Existem outras certificações no mercado financeiro? Existem quantas certificações você quiser que exista. Qualquer Zé Arruela consegue criar a sua própria certificação por aí. Então, por isso que eu insisto, certificação não tem valor intrínseco, ela só tem valor quando ela é reconhecida por terceiros. Eu posso aqui, agora, neste momento, criar a certificação de guru financeiro, emitida pelo Instituto André Massaro de guruzices, previsões, chutes e artes divinatórias. Pronto, criei, tá? E aí, qual é o valor disso? Ou então eu posso criar aqui certificado de picareta piramideiro emitido pelo Instituto Carlo Ponzi, que tal? Né? Então assim, qualquer um pode criar a certificação que bem entender. A questão é essa certificação ser reconhecida por terceiros. Então tem um monte de certificações, e não só no Brasil, no mundo todo tem um monte de certificações, algumas são muito reconhecidas, outras são certificações mais de nicho, e outras certificações são pura perda de tempo ou pura picaretagem. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem trilhões de certificações ali do mercado financeiro. Cada um inventa a sua própria certificação. Quais que efetivamente têm valor? Bom, as duas certificações que são mais reconhecidas, aquelas que imediatamente são reconhecidas, é o CFA, né, o CFA, famoso CFA, dos profissionais que vão para o mercado financeiro, e o CPA,
que é a certificação dos contadores, né, o contador público certificado, que essa é uma certificação que ela acaba tendo características de licença. Quem tem essa certificação nos Estados Unidos pode se registrar em algum estado americano para fazer algumas coisas de contabilidade que precisa ter a certificação, como fazer auditoria, perícias, etc. E é uma certificação que costuma ser pedida para aqueles que vão trabalhar como executivos financeiros. Então a gente pode dizer que essas são as duas principais, uma mais voltada para o mercado financeiro, a outra mais voltada para gestão financeira dentro de empresas, para contabilidade. Aí tem outras certificações que são mais de nicho e tem um monte que é um monte de bobagem, tá? É um monte de coisa que é tipo os institutos Carlo Ponzi da vida que emitem suas certificações na expectativa de que algum incauto ali vai pagar por aquilo e querer botar umas letrinhas ali para enfeitar o seu próprio currículo. Então, aqui no Brasil, como eu falei, qualquer um pode criar qualquer certificação. As certificações reconhecidas são essas aí que a gente viu, que a gente já falou. Não, ser certificado não é a mesma coisa que ser autorizado ou registrado, apesar que para algumas atividades a CVM pode então eleger uma entidade certificadora. Então, os dois casos concretos, a atividade de agente autônomo de investimentos e a atividade de analista de investimentos. Quem faz a certificação e quem faz o credenciamento nos dois casos? Agente autônomo de investimentos é a Ancor, analista é a APIMEC. Tá? A CVM deu a elas esse direito de fazer o credenciamento. Mas eu quero chamar a atenção que na documentação, na legislação, a CVM não se refere a essas empresas pelo nome. Ela se refere como entidades credenciadoras. É que, por acaso, as únicas entidades credenciadoras para essas duas atividades são, respectivamente, a Ancor e a APIMEC. Poderia ter uma outra? Poderia, tá? Hoje, se eu quiser ser analista, necessariamente eu tenho que fazer a prova da APIMEC, mas se tivesse outro caminho eu poderia fazer, né? Eu poderia criar aqui o certificado de analista da PQP, emitido pelo Instituto André Massaro. Ok, criei, né? Será que a CVM vai me aceitar como entidade credenciadora? Não sei, de repente eles podem aceitar. Eu posso ter uma surpresa quando esse vídeo for publicado, quem sabe, né? Quem sabe não chega um e-mail da CVM aqui falando, estamos implorando para que você vire uma entidade certificadora para nós, credenciadora. Então, primeira verdade é que certificações não têm valor nenhum, a não ser que terceiros reconheçam este valor. A segunda verdade, certificações ajudam muito pouco aquele que é investidor individual, aquele que está trabalhando com o próprio dinheiro, com o próprio patrimônio. Eu falo isso porque ocasionalmente pessoas, alunos, que são investidores, ou gente que me acompanha, fala assim, olha, eu queria tirar tal certificação, CGA, CNPI, não importa, porque eu quero aprender mais sobre investimentos, para os meus próprios investimentos, etc. E aí minha resposta para isso costuma ser o seguinte, não faça isso, porque o tipo de matéria, o tipo de conteúdo que cai nessas provas de certificação normalmente não é adequado para um pequeno investidor ou um investidor individual usar no seu dia a dia. Quer dizer, tem muita coisa nessas certificações que são coisas institucionais, voltadas para o público institucional, ou são coisas que são formalidades e minúcias do mercado, da legislação, que dizem muito mais respeito à atuação profissional do que propriamente à atuação como investidor. Então uma meia dúzia de pessoas já me perguntou assim, eu queria fazer o CNPI para eu me aperfeiçoar como investidor. Não perca seu tempo, porque seguramente a maior parte do conteúdo que cai na prova do CNPI não vai acrescentar em nada na vida de um pequeno investidor, ou seja, é coisa que é voltado para quem vai trabalhar no mercado, e mesmo a parte que fala diretamente de investimentos não é tão boa, né? Porque tem que falar para todos os públicos, né? Você vai aprender sobre coisas que são voltadas para o público institucional, para isso, para aquilo, para um monte de coisa. Então, se você quer se desenvolver como investidor para cuidar do seu próprio patrimônio,
A minha recomendação é faça qualquer outra coisa. Faça um curso livre, leia livros, leia sites bons e veja bons canais de YouTube na internet. Difícil de encontrar, mas de vez em quando a gente encontra. Mas assim, tirar uma certificação financeira para uso próprio ajuda muito pouco no desenvolvimento como investidor. Tá? Em grande parte, o conteúdo que é exigido nessas provas de certificação não tem muito a ver com a vida, com a rotina do investidor típico, do investidor individual. E a terceira verdade, tá? Essa terceira verdade, talvez a verdade um pouco mais complicada, um pouco mais chata de lidar com ela, é que é assim, nós não somos certificados quando a gente tira uma certificação. A gente está certificado. Salvo raríssimas exceções, a certificação é uma coisa temporária, é uma coisa que tem prazo de validade. E por que eu falo isso? Porque da mesma forma que ocasionalmente eu recebo contato de pessoas que me perguntam assim, que tal eu tirar uma certificação para eu aprender tal coisa para os meus investimentos? Não é adequado, tá? Minha visão, tá? Alguns podem discordar aqui, mas a minha visão é essa, quer dizer, você vai aproveitar de forma mais eficiente o seu tempo estudando diretamente aquelas coisas que você precisa, tá? E não um monte de assuntos burocráticos que na vida do investidor comum são banalidades. Tá? E no caso, né, então a terceira verdade, que a gente não é certificado, a gente está certificado. Tá? Salvo raríssimas exceções, todas essas certificações, elas exigem manutenção. Essa manutenção acontece na forma de grana, tem que pagar, tá? Então você paga para se credenciar, paga para fazer a prova, paga para manter sua certificação ativa, paga uma anuidade e tem que fazer algum tipo de atualização, né, um programa de educação continuada para você manter a sua certificação ao longo do tempo. Tá? Então exige manutenção, essa manutenção tem custo financeiro, tem custo de tempo, em alguns casos tem custo de esforço. Tá? Por que isso é importante? Porque ocasionalmente pessoas me perguntam sobre certificações, interessadas em tirar a certificação, para melhorar o currículo ou para engrandecer o currículo. Então fala assim, olha, eu queria botar isso no meu currículo, etc. E, de novo, né, pelo menos a minha visão das coisas aqui e a minha orientação para essas pessoas é dizer assim, olha, não faça isso para fins meramente curriculares, porque não vale a pena, porque você vai tirar uma certificação, você vai ter trabalho para essa certificação, e essa certificação vai te gerar inconveniências. Ela vai te gerar custos, inclusive custo financeiro, vai te gerar o comprometimento de você ficar fazendo atualizações, vai ter que ficar fazendo cursinhos e coisinhas, etc. E tem custo também, né? E não é qualquer curso que você pode fazer aí para um programa de educação continuada, né? E outra coisa é que assim, se você não tem a intenção efetivamente de usar aquilo, de trabalhar aquilo, esse custo começa a ficar alto demais, ele começa a ficar uma coisa meio sem sentido. Tá? Então, fazer isso simplesmente para melhorar o currículo pode não ser o melhor caminho. A certificação ela é diferente, por exemplo, de você fazer uma graduação ou uma pós-graduação. Porque quando você estuda, você faz aí uma faculdade, faz uma pós, faz um mestrado, aquilo é seu, tá? É seu para sempre. Então assim, você se formou na escola de engenharia, você é um bacharel de engenharia, é seu, ninguém nunca vai te tirar aquilo. Se você quiser exercer a profissão de engenharia, você vai lá no CREA e se registra, e aí você vai poder usar o título de engenheiro e vai poder exercer a qualquer momento. Algumas profissões podem ter exigências diferenciadas de suficiência, né? Então é o caso, por exemplo, dos advogados, contadores, algumas outras, mas como regra geral, quando você faz uma graduação, aquilo é seu, aquilo te pertence, aquele título é seu para sempre, tá? Não é uma coisa temporária. Você vai fazer uma pós-graduação, você vai receber o título de especialista, aquilo é seu. No caso de uma certificação,
Se você não der a manutenção para ela, você perde ela. Ela perde a validade. Tá? Então, você fez aí uma certificação qualquer, não fez o programa de educação continuada, não pagou a anuidade, trimestralidade, seja lá o que for. Você perdeu aquilo e se você quiser voltar, você vai ter que fazer a prova, vai ter que fazer todo o processo de novo. Então, é uma coisa que é temporária, quer dizer, não é seu, é uma coisa que tem validade, e fazer então aquilo só para constar do currículo não é uma ideia muito boa, né? Fazer simplesmente por fazer não é uma ideia muito boa, porque, de novo, tem custo e tem inconveniência. Então, eu recomendo às pessoas que só façam uma certificação se elas precisam daquilo profissionalmente ou se elas têm em algum momento a intenção de usar aquilo, porque senão é um custo à toa, é dinheiro jogado fora, né? Fazer isso por mero embelezamento curricular, de novo, eu acho que fazer aí uma graduação, uma pós, talvez é melhor, porque aquilo é uma coisa perene, é uma coisa permanente. Existem casos que a gente vê por aí de pessoas que têm múltiplas certificações. Às vezes a gente vê o currículo de alguém, dá uma olhada em alguma coisa e fala, nossa, o cara tem um monte de coisa, um monte de letrinhas no nome começando com C ali. Essas pessoas que têm múltiplas certificações, elas normalmente se enquadram em algumas categorias, né? Tem profissionais, é raro isso, né, que podem exercer mais de uma profissão no mercado financeiro. Não é comum, são situações muito específicas em que isso é permitido, é muito raro, porque tem muita restrição, tá? Ou pode ser profissional que às vezes está num momento meio transitório da vida, tá? Então às vezes ele vai fazer uma coisa, mas ele ainda tem interesse em fazer a outra. Às vezes é comum, por exemplo, um analista que tem uma certificação CNPI, por uma questão de oportunidade de mercado, às vezes ele vai virar agente autônomo de investimentos. Então ele faz a prova do agente autônomo de investimentos, se cadastra, ele suspende o credenciamento dele no CNPI, na PMEC, né? Ele não cancela, quer dizer, aquilo continua existindo, mas ele não está mais ativo, porque no futuro ele pode mudar de ideia e querer ficar ativo naquilo. Então ele mantém as duas certificações, porque ele não está totalmente convicto aí de que ele vai ser agente autônomo pro resto da vida ou tem planos de voltar atrás. E outra situação que a gente vê gente com muitas certificações é quando a pessoa é professor de curso de preparatório para certificação. Aí a gente vê, às vezes entra no LinkedIn, você vê o sujeito ali com todas as certificações. Aí esse caso é altamente compreensível, porque alguém que faz cursos preparatórios, que é professor de curso preparatório, naturalmente vai ele próprio fazer todas as provas para usar a si próprio como vitrine. Então, né, falou, ó, eu passei em todas as provas, eu vivenciei essa situação, então se torna um fator assim até de autoridade comercialmente falando para dar mais credibilidade para quem está fazendo. Mas salvo nessas situações, é importante pensar muito bem antes de tirar a certificação, a não ser que se tenha planos, né, a não ser que seja uma necessidade, às vezes você já trabalha num lugar, já foi admitido e precisa correr atrás da certificação, ou tem planos de exercer aquela atividade. Do contrário, eu diria que em grande parte das vezes não vai valer a pena, porque aquilo não será seu. Aquilo é uma coisa temporária. Só para finalizar esse vídeo, né, então as 3 verdades, tá? Certificação não tem valor intrínseco. Certificação não ajuda o pequeno investidor nos seus próprios investimentos. Quer dizer, não é uma boa forma do investidor se formar a si próprio, educar a si próprio. E terceiro, certificações são temporárias. Você não é certificado, você está certificado. Nesse terceiro item, uma exceção talvez notável aqui é o CFA, a certificação americana, que eles têm um programa de educação continuada. Aliás, eu quero fazer uma ressalva aqui, porque eu mesmo não sou CFA, tenho pouco conhecimento do assunto, então, de repente, se você aí é CFA e está assistindo eu falar alguma bobagem, por favor, me corrija, escreva aí nos comentários aqui que, né, aqui não tem problema nenhum, tá? Mas até onde eu sei, até onde eu me lembro, o CFA não tem um programa de educação continuada, eles têm uma previsão sobre isso no código de ética deles,
Estão falando assim que o profissional CFA, ele se compromete a fazer tantas horas de curso, de formação por ano, mas assim, não é uma obrigatoriedade, não é uma coisa que precisa ser provada. Nas outras certificações, precisa ser provado. Então, ou tem que fazer um curso que é autorizado, ou tem que mostrar não sei quantas horas aí em curso também que sejam autorizados, que tem que documentar, não é uma coisa que vai só na boa fé. Para finalizar esse vídeo, só contar uma historinha minha aqui, né, de curiosidade. Hoje eu sou um analista, eu tenho a certificação CNPI-P da APMEC, que é o CNPI pleno, né, me permite fazer tanto recomendações de natureza técnica quanto fundamentalista. Hoje, neste exato momento, eu sou, inclusive, o responsável técnico pela carteira do investidor, CDI. Aí aproveito e já fica o convite aí para você conhecer a carteira do investidor, onde você vai poder investir sob minha orientação, né, seguindo minhas recomendações. No começo, assim, logo há muitos anos, quando eu comecei a me envolver com a questão da educação financeira, eu entrei nessa também de fazer certificação por uma questão meramente curricular. Tá? Então, quando eu comecei e não sabia nada, eu fui lá e virei agente autônomo de investimento. Fiz a prova, passei na prova, me registrei, né, na Ancor, na CVM, e não fiz absolutamente nada. Eu nunca fui efetivamente agente autônomo de investimento na vida, nunca tive intenção de ser, até porque não é meu perfil, né? O agente autônomo de investimento é um profissional de perfil um pouco mais comercial, não é muito a minha praia, vamos dizer assim, mas eu fiz isso no começo ali, quando eu estava bem ali nos meus primeiros passos na educação financeira, porque eu achei que isso poderia, de alguma forma, melhorar meu currículo, me dar mais autoridade. E falando assim sinceramente para você, eu não acho que isso tenha me ajudado em absolutamente nada. Pelo menos eu não me lembro em nenhum momento de eu ter falado para alguém que eu era agente autônomo de investimento e a outra pessoa ter se impressionado com isso de alguma forma. Então a minha experiência pessoal em fazer uma certificação apenas para dar currículo não deu resultado nenhum, tá? Para outras pessoas talvez tenha ajudado em alguma coisa. E, inclusive, eu cancelei a minha inscrição de agente autônomo quando os custos aumentaram drasticamente. Tá? Então, ali Ancor, CVM colocaram ali uma série de exigências de custo ali que deixou o negócio proibitivo para quem tinha aquilo meramente por ter, tá? Sem a necessidade daquilo para trabalhar. Então é isso, né? Essas são então as verdades sobre as certificações, repassando, tá? Verdade número 1, certificação não tem valor intrínseco, certificação não vale nada, qualquer um pode inventar a sua própria certificação por aí, certificação só vale se ela for reconhecida por terceiros, tá? Esses terceiros podem ser o mercado de trabalho, determinadas empresas, um grupo de empresas ou mesmo as autoridades que podem reconhecer uma certificação como prova de suficiência, mas certificação por si só não vale nada. Segunda verdade, certificação não é o melhor caminho para a formação de um pequeno investidor. Ajuda em alguma coisa? Ajuda em alguma coisa. Mas fazer uma certificação para aprender, né, não é o jeito mais eficiente de aprender, porque vai vir muita coisa junto aqui, vai mais atrapalhar do que ajudar, vai, no mínimo, na melhor das hipóteses, vai ser uma perda de tempo. E terceiro, certificações exigem manutenção. Certificações são temporárias. Nós não somos donos proprietários das nossas certificações, salvo raríssimas exceções. Se a gente não cumprir esses requerimentos de manutenção, que envolvem custos e envolve tempo, nós simplesmente perdemos isso. Então nós não somos verdadeiramente donos das nossas certificações, por isso não vale a pena tirar certificações apenas por tirar. É uma coisa que a gente deve fazer se, né, há a intenção de usar aquilo. De novo, tá? Qualquer um pode tirar a certificação que quiser, cada um faz o que quiser com o seu tempo, com o seu dinheiro, mas a minha recomendação é que não se vá atrás disso se não há necessidade ou se não há intenção de se trabalhar com aquilo, porque senão é algo que vai gerar muito mais inconveniência do que qualquer benefício.
Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu não sei, né, por que você veio aqui assistir esse vídeo, tá? Se você já tem uma certificação, se você pretende tirar a certificação, se trabalha no mercado, se pretende trabalhar no mercado, qual é exatamente a sua intenção, qual é o seu plano, qual é o seu projeto, mas de qualquer forma eu espero que esse vídeo ajude em alguma coisa na sua decisão, seja ela qual for, e para finalizar, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou, curte o vídeo aí, ajuda, né? Isso ajuda o canal a crescer, e coloca aí o seu comentário, né? Quer dizer, por que você veio aqui? Qual é a sua intenção? Você pretende tirar uma certificação? Já tirou? Conta aí a sua história aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.